Amados e queridos irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra para a vossa reflexão, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 13 a seguir, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quando nós lemos, amados e queridos irmãos, Mateus 7, a partir do versículo 13, e quando nós lemos até o versículo de número 23, nós entendemos algo dentro deste texto aqui, porque muitos entendem e compreendem que esta porta larga que Jesus se refere aqui é o mundo lá fora. O mundo, a Bíblia diz que já jaz no maligno, porque lendo o texto nós entendemos que esta porta larga aqui Jesus está se referindo ao falso evangelho, ao evangelho de facilidades, ao evangelho que vem prometendo riquezas, bonança, bens terrenos. Porque dentro do mesmo texto, Jesus ele vai nos mostrar quem é que está por detrás desta porta larga. Versículo de número 15, o texto diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. Olha o termo que Jesus usa para estes falsos mestres, estes falsos doutores, estes falsos pastores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, lobos roubadores. Por que são lobos roubadores? Porque estão usufruindo do Evangelho, estão usufruindo da palavra de Deus para obterem ganho, para obterem riquezas. E é esse Evangelho que eles oferecem aos teus ouvintes, um Evangelho que promete riqueza terrena. Louvado seja Deus! É fácil, amados e queridos irmãos, é fácil conhecer um lobo roubador. Só não conhece um lobo roubador quem de fato não deixou o verdadeiro evangelho entrar dentro de si. Porque o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, se você quiser abrir 2 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, olha a alerta que o apóstolo Pedro nos deixa. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, as suas práticas libertinas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e movidos por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O apóstolo Pedro preveu
que em um futuro não muito distante iria acontecer todas estas coisas que nós temos visto nos nossos dias atuais. Homens se enriquecendo usando a palavra do Senhor. E é fácil, amados e queridos irmãos, eles conseguirem ludibriar aqueles que não tiveram um pleno conhecimento da verdade. Porque, segundo Pedro ainda nos diz, a partir do versículo de número 14, olha só, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O apóstolo Pedro considera estes tais semelhante ao profeta Balaão, o profeta que se corrompeu, o profeta que deixou o caminho do Senhor e se averedou em seu próprio caminho, o caminho da ganância, o caminho da avareza. Olha só o que o texto diz, que estes homens, eles têm o poder de ludibriar, porque aqueles que eles ludibriam, eles têm o coração exercitado na avareza. E o texto diz que eles engodam almas inconstantes. Vocês sabem o que é uma alma inconstante? Uma alma inconstante é uma alma que não se contenta com aquilo que ele tem. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. E estes falsos mestres, eles têm o poder de ludibriar, de engodar estas almas inconstantes. Essas almas inconstantes, eles não aceitaram Jesus de fato por aquilo que Jesus é. Eu vou explicar, porque Jesus não desceu à terra para prometer riqueza a ninguém. A única coisa que Jesus prometeu ao descer à terra foi a salvação e a redenção da alma. Aleluia! Eu falei aqui sobre Pedro, mas eu quero deixar, aleluia, algo que o apóstolo Paulo, aleluia, nos deixou escrito também como alerta em sua primeira carta a Timóteo. Abre aí 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Versículo de número 3 a seguir. Olha só o que Paulo diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aleluia! Este verso aqui, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu quero deixar para as almas inconstantes.
as almas inconstantes, o qual o apóstolo Pedro se refere. Almas que não se contentam com aquilo que têm, mas são enganadas, são ludibriadas por esses falsos mestres, estes que tratam a piedade como causa de ganho. Porque, irmão, se Jesus Cristo não nos veio oferecer riqueza, mas tão somente salvação, imagine destes que estão comercializando a palavra. Imagine destes que estão se enriquecendo às custas da palavra. Os Malafaias da vida, os Valdomiros da vida, os Macedo da vida, os R.R. Soares da vida, homens que estão usando a palavra, estão se tornando multimilionários. Um grande preço será pago por eles naquele grande dia. Porque esta porta larga que Jesus está se referindo, o evangelho que os falsos mestres prometem, o evangelho que os falsos profetas prometem, louvado seja Deus, e é fácil distingui-los. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, ou seja, pela palavra que eles ensinam, pelo evangelho que eles oferecem. Ah, mas os homens lá curam, os homens lá profetizam, os homens lá expulsam demônios, as pessoas são ludibriadas pelos sinais. Dentro do mesmo texto de Mateus 7, Jesus nos deixa esta alerta para não nos assombrarmos com os festivais de curas que estão por aí, para não nos assombrarmos com o show de manifestação de demônio, show de exorcismo, entrevista a demônio. Jesus nos diz para não nos assombrarmos com isto, porque naquele grande dia os lobos roubadores irão dizer, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, e vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora vamos ver que iniquidade é esta. Vamos ler todo o contexto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Se apresentam a vós vestido de ovelhas, mas no seu interior são lobos roubadores. Profetiza, cura, expulsa demônios, mas é lobo roubador. É só ler todo o texto que nós vamos entender a quem Jesus está se referindo. Louvado seja Deus. Que esta palavra nos seja como alerta, porque estes falsos mestres, doutores, eles têm que ser sim desmascarados. E é interessante, irmãos, que Jesus fala que a porta larga são muitos, e nós vemos as multidões que acompanham e que seguem estes homens, porque a esperança para eles está na terra, a esperança para eles está aqui. Eles não têm depositado a tua esperança no céu, porque eles não estão nem aí para o céu. O que eles querem é obter bonança e riqueza terrena, porque é isso que os lobos roubadores ensinam. Que Deus venha vos abençoar em nome de Jesus Cristo.